Um minutinho, gente. Faltando só mais um entrar aqui e a gente já retorna. E desculpa, viu? Tem hora que eu empolgo, eu esqueço do cronômetro ali que tá acabando. Tá entrando. Então, junto com a sensação de dor, que pode ser várias coisas, né? Várias coisas causam dor na gente. O formigamento já é um sintoma bem mais característico. Oi, Karina. Olá, tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus. Arrasou. Olha, escuta o que fala. Está escutando até o senhor. Você vai estudar para quê? Para que você está formando? Pai. É farmácia também ou enfermaria? Ficou mudo. A gente não está te ouvindo, professora. Obrigada, Maria. Eu tô aqui, papapá, eu sei de nada. Então, vamos lá. Obrigada, viu, Maria? Então, gente, voltando. O formigamento, ele é muito característico da má circulação, tá? Muito característico. É um dos sintomas mais predominantes. Se a pessoa está reclamando de dor na perna, ela pode ter várias coisas, mas o formigamento está muito atrelado com a má circulação, tá? E o que é esse formigamento? É justamente essa sensação de formiguinhas caminhando na perna, tá? Incomoda muito. E é típico de pessoas sedentárias, tá? Quem aqui nunca aconteceu de falar assim, hoje eu vou fazer uma caminhada. Aí você sai para caminhar e no meio da caminhada começa a formigar a sua perna, aquela coceira nas pernas. É típico da má circulação, tá? Então, se você está sentindo isso, é um indicativo que a sua circulação já não está muito legal, tá? E outra... Mas Pode falar, aí, nesse Karina. caso, você para a caminhada ou você continua? Você continua. Você tem que continuar. Gente, mas Não deve ser... para. Tá? E vocês vão ver também o que é importante isso, porque você tem para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou usar aqui. Já que eu não tenho lousa, né? Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma perna, certo? Estão vendo? Sim. Uma perninha. No meio da perna, eu tenho o quê? Um vaso sanguíneo, não tem? Eu tenho a veia que está tentando levar o sangue lá para cima. Porém, para ele romper a barreira da gravidade, é muito difícil. O que ajuda ele a romper essa barreira? Eu vou mostrar para vocês.
Tá vendo que tem umas bolinhas aqui em volta da corrente do vaso sanguíneo? Você sabe o que são essas bolinhas que a gente tem na perna? Os músculos. Então, toda vez que eu faço os meus músculos trabalharem, ele se contrai e se dilata, contrai e dilata. Essa contração vai levando o sangue para cima. Então, quanto mais atividade eu faço, menos problema de circulação eu vou ter. Quanto mais sedentária, esses músculos vão ficando fracos, vai ficando tudo flácido, eles não têm força para jogar o sangue para cima. É isso. Professora, Oi. é a mesma coisa do pé também? Porque, tipo assim, quando eu caminho, dá uma quentura e um formigamento no pé. Sim, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Uhum. Eu só estou falando eu mostrei na perna, mas no pé acontece a mesma coisa. Sim. Tá? Então, por isso que a gente precisa fazer atividade física, tá? E esse segundo ponto, esse outro sintoma, até que a Maria Júlia comentou, né, da queimação, ela também é muito forte. Você vê assim, se a pessoa chega na farmácia falando, ó, tô com formigamento e queimação nas pernas, é batata, vai ser um problema de circulação, tá? Essa queimação, para quem não sente, né, não sabe do que a gente está falando, é a sensação de que tá quente, que tá queimando mesmo a perna, tá? Você põe a mão, às vezes não tá quente, não tá com febre, né? Quando, por exemplo, você leva uma picada de uma abelha, o local esquenta. Essa queimação que eu tô falando aqui, às vezes a sua pele não vai ficar quente, mas você sente como se tivesse, sabe? Aquela queimação, ao mesmo tempo fica formigando. Então, tudo isso vai acontecer e são sintomas da má circulação. Então, o que eu vou precisar nesse caso? Primeiro ponto, a gente viu qualquer atividade física. Por mais que a gente não goste, a gente fica morrendo de raiva, mas atividade física é importante. Estevão, quer comentar alguma coisa? Então, professora, você está falando aí de sentir dor na perna. Quando você sente dor na canela, eu conheço um negócio que chama canelite. Às vezes não pode ser por causa da circulação, pode ser por causa disso, que o tendão fica doendo. Acontece com muitas pessoas que corre o pé errado. Tipo assim, a pessoa vai corre o pé para dentro, corre de um jeito diferente, aí chega a doer a canela. Aí chega aquela dor de queimação, mas eu acho que não é circulação isso. Sim, mas aí que está um dos principais pontos para diferenciar. E é muito bom, Estevão, você mencionar isso. Por quê? Acontece muito da gente... alguns sintomas são parecidos. Mas qual que é a diferença? Essa dor na canela, a canelite, vai ser uma dor e um formigamento mais local. É diferente de uma formigamento e queimação de má circulação. A má circulação, você vai ver que vai ser um sintoma mais amplo. Às vezes pega o pé, pega a perna inteira. É uma dor que anda, não é uma dor local. Já na canelite, a dor ela fica mais ali naquela região. A queimação fica mais naquela região. Enquanto na má circulação, não. Ela é durante toda a região dos membros inferiores. Tá, Estevam? Você vai ver isso. Por isso você pergunta, se é um formigamento mais local ou é amplo? Você pergunta para o paciente. Eu falo, não, tá, minha perna inteira tá formigando. Ah, então é má circulação. Tá? Jennifer, pode perguntar, Jennifer. A mesma coisa vale para os braços, para o resto do corpo? Vale, mas é bem raro, tá? Geralmente, quando eu falo em má circulação, vai atingir membro inferior. É muito raro eu ter má circulação no braço. Por quê? Se eu tô com o braço muito para baixo, o sangue vai para baixo, mas eu posso levantar ele. Aí a força da gravidade já vai ajudar, tá? Eu vou ter em outros membros, Jennifer, quando eu vou estar falando de paciente acamado. Aí sim eu tenho problema de circulação de pessoas, pode ser em qualquer região.
Aí ele sente formigamento, às vezes, no corpo todo, nas costas inteiras, porque ele não movimenta, ele só fica deitado, aí eu vou ter esse problema. Mas se a pessoa, ela é mais saudável, é uma pessoa ativa, na maioria, em 98% dos casos, vai ser sempre nos membros inferiores, tá? Nas pernas. Tá bom. Tá bom. Questão de quais medicamentos, então, eu vou indicar nesses casos, tá? Vamos adiantar aqui, então, aproveitar que a gente está falando desse tópico. Eu vou indicar, acho que tá mais para frente, esses daqui. Esses daqui, gente, o que eu vou indicar, então? Se a pessoa está com problema de circulação, eu preciso indicar algo que melhore a circulação. Eu tenho a castanha da Índia, que é muito utilizada para circulação, tá? Ela é vendida em comprimidos ou em cápsulas. Ela tem, por exemplo, o mais famoso é o Varicel, dessa linha. Qual que é a diferença? O Varicel custa aí em torno de uns 50, 60, na época que eu estava na farmácia. Estava na faixa aí de uns 50, 60 reais a caixinha com 20, tá? Existe o genérico, o Venocel, é a mesma planta, tá vendo? Aesculus hipocastanus, é o nome... Ô, gente, é o nome... Não é grego. Ai, fugiu o nome, mas é o nome da planta, tá? A planta tem esse nome, é a castanha da Índia. Qual que é a diferença? Esse aqui vai custar em torno de uns 20 reais. É bem mais barato. Porém, olha o detalhe, gente. Esse vem 20 cápsulas, esse vem 60. Porém, esse aqui são quantas miligramas? 500. E esse aqui? 100 miligramas. Então, é mais barato? Sim, é mais barato. É o mesmo medicamento? É o mesmo medicamento. Mas esse aqui é bem mais concentrado. Um desse aqui, a pessoa tem que tomar 3 por dia, tá? A gente fala para tomar de manhã, à tarde e à noite, um comprimido. Esse aqui, a pessoa toma apenas um comprimido por dia. Então, vai depender do paciente, tá? Agora, um medicamento top, gente, igual para a Karina, que já tá falando que tá sentindo inchaço, Karina, compre isso aqui. É ótimo. Chama Venocel. Já aproveita e faz a massagem. Faz a massagem. Ai, a massagem é ótima. Existe, esse aqui é o genérico, tá? O original tá aqui, Varicel. E esse aqui é o genérico. É o mesmo componente, tá? Eu não sei se o Venocel ainda está sendo comercializado. Parece que eles iam tirar de linha esse aqui. Mesma variação de preço. Esse aqui era uns 60, 70 reais. Esse aqui era 20, 25. Professora, Oi. e assim, eu já indiquei para pessoas que às vezes pós-operatório, né, não é assim o caso, mas assim, que estava com edema considerável e a pessoa não podia se movimentar. Aquele creme, o Venalote. Também, a gente vai falar dele. Ah, tá bom. Ele tá aqui, ó. Nós vamos pegar nele. Então, qual que é a grande vantagem do Varicel ou Venocel, meninas? Ele é excelente para melhorar a circulação. Ele tem na sua composição castanha da Índia. Se vocês perguntarem para mim, Tavane, chegou um paciente, 2 pacientes com os mesmos sintomas. Qual que você indica, comprimido ou creme? Dê sempre prioridade para o creme, tá? E você vai passar, ele tem um cheiro meio de Vick, né, de mentol, mas ele é excelente. Você passa, parece que a perna fica até leve. E ele é geladinho, sabe? Ele é uma delícia de passar nas pernas. Você pode passar aí 1, 2 vezes por dia. Legal. Ele é muito bom para quem tem problema de circulação. Agora vamos voltar lá nos problemas da circulação, tá? Para depois a gente chegar no Venalote. Eu tenho problema, a angina, o que acontece na angina? A angina já é o primeiro problema que eu vou ver, onde eu tenho obstrução dos vasos sanguíneos, tá? A Renata, o Estevão, que perguntaram.
No caso da angina, a obstrução ocorre no coração, tá? O fluxo sanguíneo do coração fica comprometido. Por quê? O coração, ele tem aquelas cavidades que a gente viu, né? Que bombeia sangue para as artérias, para as arteríolas, para as veias. Porém, existem capilares que vão oxigenar o próprio coração. Então, o coração tem duas circulações. Tem aquela de bombeamento, que vai jogar para as veias e artérias, e tem uma irrigação de capilares nele, externa, para o coração poder funcionar, para o coração poder receber oxigênio. E no caso da angina, a obstrução está nesses capilares que ficam de fora, tá? Não tem nada a ver, ele continua bombeando, mas a obstrução é de fora, então ele para de receber oxigênio, tá? O que causa a angina? Diabetes, hipertensão são as principais causas. E o que o paciente, o cigarro também, e o que o paciente sente? Ele vai sentir principalmente dor no peito, tá? Ele vai sentir que o batimento cardíaco, aos poucos, vai ficando instável, né? Ele pode ter essa perda súbita, vai ocorrer também sensação de sufocamento, como se ele estivesse ficando sem ar. A queimação vai ser no peito. Ele sente um aperto no peito. Por quê? Porque o coração, ele está trabalhando intensamente, não tá? Para bombear para as veias e para as artérias. Ele precisa de muito oxigênio. E, de repente, uma das veias que leva esse oxigênio para ele, entope. Então, e se não for tratada, pode levar a um infarto, tá? O infarto é quando realmente essa veia se rompe, ela fica totalmente bloqueada, tá? Falando ainda em sistema circulatório, a gente tem arritmia cardíaca, que é o quê? O coração ele tem que bater num ritmo, não tem? O coração tem lá o ritmo dele. Na arritmia, esse ritmo ele é comprometido, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa gravura que demonstra pra gente, ó. Esse do meio é um ritmo cardíaco normal. Na arritmia, ele pode ou começar a bater muito rápido, como esse aqui, ou ele começa a bater de forma muito lenta, igual tá nessa aqui de baixo. Em qualquer um dos casos, eu vou ter prejuízo da circulação do corpo todo, tá? Prejuízo se for muito lento e se for muito rápido, eu posso ter exaustão do coração, tá? Estevão, você queria comentar alguma coisa? Então, professor, uma vez eu fui fazer um exame, né, de coração, o médico falou que eu tinha uma arritmia boa. E aí, agora você falando de arritmia, eu não sei se é bom ou ruim. Você tem uma arritmia boba, assim, ela nem é séria, ela é bem boba, assim. Não, ela é boa, não é boba não, ela é arritmia boa. boa, entendi, boba. Não, é boa. Ah, tá. Mas ele explicou alguma coisa, assim, porque isso, para mim, é algo novo. Ele falou assim que quando eu respirava até o fim, depois eu segurava e depois eu soltava. Bem calma. Aí ele falou que isso era bom pro coração. Ah, tá. Então, Só que eu não entendi, não. às vezes o seu coração, ele tem uma aceleração do normal, mas ela ainda não é tão significativa a ponto de ser caracterizada como doença. Essa aceleração pode ser boa no seu caso. E você pratica esporte, não é? Eu pratico. Aí eu até falei pra ele, né, que eu já tinha corrido 10 quilômetros, 5, e nunca tinha dado nenhum problema. Então, por isso. No seu caso é bom, porque se o coração está funcionando mais rápido, provavelmente a sua arritmia é para ele funcionar mais rápido. No seu caso é ideal, porque vai bombear mais sangue e é o que você precisa, porque você precisa de mais oxigênio nos seus músculos, porque você está praticando uma atividade física. Provavelmente foi isso que ele quis dizer com arritmia boa. Mas isso é bem raro. Na maioria dos casos que a gente vê o quê? As pessoas idosas que vão ter arritmia, ou mesmo jovens, mas que ocorre um comprometimento, né, do coração. Essa arritmia, ela passa a ser instável e a pessoa
tenta controlar primeiro. A primeira opção, quando eu tenho uma arritmia, é sempre controlar com medicamento. Então, alguns medicamentos utilizados para arritmia é metoprolol e atenolol. E se não for suficiente, a pessoa tem que colocar um marca-passo. O que é o marca-passo? Ele vai normalizar, ele vai soltar impulsos elétricos bem controladinhos para eu fazer o meu coração funcionar dentro de uma frequência ideal. É isso que o marca-passo faz. E como ele tem impulsos elétricos num determinado intervalo, eu não posso, por exemplo, passar em lugares que vão comprometer esse funcionamento, como, por exemplo, aquelas portas giratórias de banco, determinados exames como ressonância magnética nuclear. Tem algumas coisas que podem desprogramar o meu marca-passo. Então, eu tenho que tomar cuidado. Quem tem marca-passo tem sempre que estar falando, quando for fazer algum exame mais diferente, ó, eu tenho marca-passo, isso aqui vai dar problema. Porque E o ponto de sapena? A ponte de sapena é diferente, a gente vai ver agora que nós vamos falar de trombose. Ah, sim. A trombose, gente, que é o que a gente estava comentando até agora há pouco, aí sim entra completamente o que a Renata e o Estevão falaram sobre entupimento de veia. Entupimento de veia é a trombose, tá? Quando eu tenho uma trombose, ocorre o impedimento total da minha circulação, tá? O que acontece quando eu tenho uma trombose? Eu tenho um coágulo, que é esse aqui, de sangue. O que eu tenho aqui? Eu tenho plaquetas e eu tenho glóbulos vermelhos, em sua grande maioria, às vezes um ou outro glóbulo branco. Formou ali um trombo, um coágulo. Ele vai indo, até que chega num ponto que ele entope. Ele não vai nem para frente, nem para trás. O que a pessoa... Professora, desculpa te interromper, mas assim, a gente ouve dizer muito que o anticoncepcional, ele provoca a trombose. Tem como você me ajudar a entender isso, por favor? Eu vou só terminar de explicar aqui como funciona, o que a pessoa sente, eu vou entrar nisso aí. Então, gente, formou o coágulo, o que a pessoa vai sentir? Primeiro sintoma, ela sente muita dor, tá? Então, uma dor local, é diferente da dor da má circulação. É uma dor pontuda, sabe? Uma dor num local específico e muito intensa, tá? O que pode acontecer? Quando é em veias menores na perna, o que acontece? Ela se rompe, a mulher sente aquela dor muito intensa, às vezes fica até um hematoma, e depois ela aparece, alguns dias depois, quando o hematoma some, o que faz? Sobe aquele monte de vasinhos, não é? Para quem tem má circulação. Formou devido a um coágulo, numa dessas veias menores, tá? Quando é nessas regiões, não tem problema, não tem tanto problema. O grande problema é quando esses trombos se formam no pulmão, onde eu vou ter uma embolia pulmonar, forma-se no cérebro, eu vou ter um AVC, um derrame, forma no coração, aí eu vou ter um infarto. Então, quando ela está em veias finas, nas pernas, ainda não tem esse problema tão significativo, tá? Então, isso é uma trombose. O que eu tenho que tomar quando eu tenho trombose? Eu tenho que tomar anticoagulante. Quais são esses? Os principais anticoagulantes que a gente vai ter. Esses daqui. Xarelto, tá? Marevan, que é a varfarina, e o Clexane. Quando que eu vou usar cada um deles? Sabe aqueles velhinhos que geralmente começam tomando AS todos os dias, né, para melhorar AS 100 miligramas, para melhorar a circulação. Quando isso já não é mais suficiente, tem que entrar com a varfarina, tá? Coagulação, minhas plaquetas são muito altas, está coagulando. Eu entro com a varfarina. Varfarina, ela é eficiente, tá? Como ela é muito utilizada, ela é fornecida pela farmácia popular, você consegue pegar com subsídio do governo. Porém, ela tem muita interação com medicamentos, tá? Então, a pessoa que toma varfarina tem que tomar muito cuidado com o que toma, com o medicamento que toma. Tem vários medicamentos que ela não pode usar.
ela tem que tomar muito cuidado com a alimentação e tudo mais. E tem que estar sempre fazendo exames periódicos, tá? Para ver se a quantidade que ela está usando está sendo suficiente. E quando a pessoa tem uma trombose, isso, né? As plaquetas estão altas, mas eu não tive um trombo efetivo. Agora, eu tive uma trombose. Por exemplo, a pessoa que está usando ali anticoncepcional, igual a Karina mencionou, tive uma trombose. Vou ter que entrar com xarelto. Ele é bem mais forte. Tanto é que esse aqui eu pego de graça, quase, pago uns R$2, R$3. Esse aqui, ele custa R$200, caixinha com 30 comprimidos, tá? Então, ele é bem mais caro, mas ele é eficiente. Quem teve trombose, tem que usar ele. E o Clexane, tá, Vani? O Clexane, ele já é injetável, tá? Eu tenho que aplicar na subcutânea, assim, nessas gordurinhas que a gente tem, e eu vou aplicar ele. Ele existe de 40 miligramas, e se eu não estou enganada, a outra posologia é de 20, tá? Quanto que é? Esse aqui, com 10 comprimidos, se eu não me engano, era R$400 ou R$500. Na época, eu estava na farmácia. Ele é muito caro. Tanto é que você tem que entrar no alto custo para você conseguir pegar ele. Geralmente, as farmácias têm pelo menos 2 ou 3 caixinhas dele, a que a pessoa tem que comprar até ela conseguir pegar pelo alto custo. Tratamento com ele, no mínimo, 14 dias, tá? Com o Clexane. Quando que meu paciente vai usar Clexane? Geralmente, quando ele faz cirurgias muito extensas, por exemplo, a pessoa teve que pôr um marca-passo, teve que fazer uma cirurgia de quadril, essas cirurgias muito grandes, muito extensas, que a recuperação é lenta, teve que cortar um pedaço muito grande, a pessoa tem que usar Clexane, tá? Para não dar trombose pós-cirúrgica. Geralmente, ele é utilizado nesse aspecto, tá? E o anticoncepcional? Fato ou mito? Anticoncepcional, o que ele é? O que é o anticoncepcional? Primeiro, a gente precisa entender isso. A mulher, ela tem o período fértil, e a gente vai falar sobre isso, acho que daqui umas 5, 6 aulas. Ela tem o período fértil, né, onde ela aumenta a produção de alguns hormônios, diminui a produção de outros hormônios e tudo mais. Essa oscilação hormonal é que faz com que a mulher menstrue. Algumas oscilações, algumas mulheres têm essa oscilação de forma descompassada, tá? Às vezes aumenta muito, diminui muito, não é controladinho, não tem um ciclo regular. Sabe aquela mulher que menstrua 2 vezes por mês, passa 2 meses sem menstruar, de repente menstrua muito, menstrua pouco, ou sente muita cólica? O que ela tem que fazer? Ela tem que tomar anticoncepcional. O que o anticoncepcional vai fazer? Eu vou tomar uma dose de hormônio todos os dias e ele vai controlar os meus hormônios, vai deixar sempre estável. Chegou o intervalo, né, para quem toma anticoncepcional com intervalo. Chegou aquele intervalo de 7 dias, minha taxa hormonal cai, eu menstruo, depois eu volto a tomar o meu anticoncepcional e eu paro de menstruar. Qual é o grande problema? Hormônio em excesso causa trombose. Esse é o problema, tá? Quando eu tenho muitos hormônios sendo produzidos no meu corpo, aumenta a probabilidade de eu ter trombose. Então, isso quer dizer que todo mundo que toma anticoncepcional vai ter trombose? Não. Isso é um fator de risco. Ai, deixa eu olhar, tá aqui que eu vou entortando na cadeira. Isso é um fator de risco, tá? Por exemplo, eu tomo anticoncepcional, já tem muitos anos. Fui no médico, falei, olha, na minha família tem históricos de trombose. Tem risco de eu ter trombose? Ele fez todos os exames, olhou meu perfil e falou assim, olha, enquanto você estiver tomando só o anticoncepcional, você não vai ter problema. Porém, se você levar uma vida sedentária ou se você engordar muito, as suas chances aumentam. Então, quem toma anticoncepcional tem que tomar cuidado. Ela tem que procurar ter uma vida ativa, cuidar da alimentação, não engordar.
Por isso que mulheres, quando elas chegam, elas engravidam, dá muita varizes, estoura muitos vasos, porque a circulação está prejudicada e ela começa a produzir muito hormônio na gravidez. Então, ela tem alguns prejuízos aí, tá? Então, produziu muito hormônio, estou com minha taxa hormonal descompensada, eu posso ter uma trombose, tá? Existem, claro, alguns hormônios que são mais leves, outros são mais fortes, mas vai depender de cada uma. Eu tenho uma amiga que com 25 anos, ela deu uma trombose muito feia, o médico falou, você nunca mais vai poder tomar anticoncepcional, nem usar Diane, nem nada. Diane não, DIU, nem o DIU ela vai poder usar. Então, assim, ela não pode com hormônio de jeito nenhum. Eu tomo há quase 10 anos, nunca tive nada. Então, assim, vai depender de cada organismo. Mas, sim, aumenta a probabilidade da pessoa ter. Tá? Aqui. Então, a gente estava vendo sobre trombose. Aqui, ó, é um exemplo de um trombo formado na corrente sanguínea. Ele é isso, ó, eu tenho as plaquetas que vão se juntando e vai amarrando ali as hemácias e forma o trombo. Quando ele chega num vaso de calibre menor, ele vai entupir esse vaso, tá? E aqui, ó, gente, vocês estão vendo do lado de fora do coração, os vasinhos que eu falei para vocês? Aqui dá para ver bem, ó. Na angina, eu tenho um problema nesses vasinhos aqui, ó. Tá? Nossa. Outros problemas. Úlceras varicosas. O que são úlceras varicosas? São feridas que são causadas no pé devido à má circulação. Tá? Quando que a gente vai observar isso? Principalmente pessoas que têm diabetes, elas são mais propensas a ter essas úlceras, tá? Essas úlceras são graves, elas precisam ser controladas, precisam ser tratadas. Se a pessoa tem diabetes, tem que tratar o quanto antes, senão o que acontece? Vai evoluindo, vai ficando cada vez mais feio, chega num ponto que tem que amputar a perna. Misericórdia. Então, tem que tratar, tá? Esse tipo de lesão tem que tratar e tem que tratar rápido. O que causa? A má circulação, tá? A pele fica frágil porque está sem oxigênio e qualquer esbarrão que você leva pode formar essa úlcera, tá? Pessoas acamadas também tem muito, porque às vezes fica sempre na mesma posição, costuma dar muito no calcanhar. A pressão do osso ali sobre a pele causa essas úlceras, tá? E aqui, Renata e Estevão, é um outro exemplo que eu tenho de entupimentos de veias, tá? Esse aqui, eu amo essa gravura. Isso aqui é o quê? Aterosclerose. O que é a aterosclerose? Vai acontecer quando a pessoa tem um colesterol muito alto, tá? Essa aqui é uma artéria de calibre normal, tá? A pessoa que ela tem aterosclerose começa a haver depósitos de gordura na artéria, tá? E o que vai acontecendo? Onde que o sangue vai passar se ela tá cheia de gordura? Vai diminuindo o espaço para o sangue passar, tá? Vai ficando cada vez mais estreito. Além disso, o que vai acontecer? Esse acúmulo de gordura vai fazendo com que a artéria perca a elasticidade. A gente aprendeu que as artérias, principalmente, mas todos os vasos sanguíneos, eles têm elasticidade, não tem? Eles ficam assim, se a pressão sobe, ele dilata um pouquinho. Vasos sanguíneos ou artérias que têm camadas de gordura, eles perdem essa elasticidade, tá? E o que vai acontecer se a pressão sobe? Rompe. Não tem o que fazer. Aí a pessoa vai ter aí um derrame. Então, pessoa que tem colesterol alto, ela precisa tomar muito cuidado. E existem alguns casos que o excesso de gordura, né, o depósito de gordura que ocorre aqui é tão grande que a pessoa chega a entupir a veia toda. Aí a pessoa tem que fazer o quê? Cateterismo. O que é o cateterismo?
Existem vários tipos, mas eles vão passar um fio para tentar aumentar esse diâmetro. Tem o Stencer, não sei se é Stencer o nome. Eles vão com esse fio até, isso geralmente ocorre quando entope uma das veias do coração, ou uma veia muito importante, uma artéria muito importante. Eles vão com esse fio, vão passando por todos os seus vasos sanguíneos até chegar no ponto que está entupido. Achou esse ponto aqui, nossa, essa veia aqui entupiu e eu preciso aumentar o calibre. Aí eles soltam uma molinha. Essa molinha chegou na veia, ela abre. O médico aperta um botãozinho, ela abre. O que ela faz? Ela empurra toda a gordura, ela consegue tirar a gordura dali para que o sangue possa passar. É um procedimento utilizado, porém, a pessoa fica... É um procedimento relativamente simples, mas debilita bem a pessoa, tá? Porque você pensa, vai passar um fiozinho nas veias da pessoa. Então, tem que tomar cuidado. O que leva a isso? Colesterol, triglicéridos altos. Tem que cuidar, tá? Aqui, esse aqui é o depósito de gordura que é feito com o passar do tempo, ó. Aqui eu tô com a minha artéria praticamente íntegra. Aí aqui foi começando a acumular gordura, acumulando gordura. Olha só aqui, qual que é o diâmetro dessa artéria? É mínimo. É onde a gordura atrapalha a má circulação, é onde a gordura atrapalha o sangue correr nas artérias, não é? Isso mesmo, Renata. É isso que vai acontecer. Chega num ponto como esse aqui, tem que colocar esses stencers que eu falei. Não sei se o nome é assim, se é assim que pronuncia stencer, mas é um mecanismo que eles põem na veia. Aí, quando acha o lugar que está entupido, ele abre. Aí, ele força e faz com que o sangue possa circular ali lá dentro. É tipo um ferrinho que ele vai pressionar e manter a veia aberta, tá? Então, quais são as consequências clínicas, né, de uma má circulação? Primeiro, angina, infarto, insuficiência cardíaca, eu posso ter um AVC. E pensa vocês agora, se esse entupimento for lá no rim, não vai filtrar o sangue. Aí a pessoa tem que fazer hemodiálise. Então, eu posso ter uma insuficiência renal e doenças vasculares periféricas. Também podem ocorrer nesses casos, tá? Tudo isso que a gente viu são o quê? Consequências da má circulação, consequências da aterosclerose, desse depósito de gordura que ocorre nas veias ou nas artérias, tá? Então, é muito sério, por isso que o sistema de saúde, ele bate tanto nessa tecla, faça exames periódicos, porque se eu sei que eu tô com colesterol alto, eu preciso tratar, eu preciso tomar medicação, não deixar esse colesterol ficar alto, senão eu tô sujeita a ter uma dessas doenças, eu tô sujeita a ter um desses problemas.